O nosso gênero é uma condição natural ou algo construído socialmente? Sobretudo na nossa sociedade, a mulher foi colocada como um segundo sexo, moldada em prol de uma visão masculina, consequentemente patriarcalista de mundo. Essas são as indagações principais da nossa aula de hoje, na qual iremos falar sobre Simone de Beauvoir. Tá certo, pessoal? Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A Simone de Beauvoir, essa que está aqui do meu lado, é uma filósofa que nasce em 1908 e falece em 1986. Ela estudou na Universidade de Sorbonne e lá conheceu Sartre, com quem ela ia se relacionar por toda a vida. Era uma escritora de várias abordagens, então Simone de Beauvoir vai escrever sobre vários gêneros, tá certo? Mas ela se destacará, sobretudo, com O Segundo Sexo, essa obra que está aqui na minha mão, de 1949, tida como a obra feminista mais importante do século XX. Então, pessoal, a gente compreendeu de início que Simone de Beauvoir é uma filósofa muito importante, tida por muitos como filósofa feminista mais importante que já existiu. Ela tem uma relação muito forte com Jean-Paul Sartre, eles se conhecem ali na universidade, em Sorbonne, e essa relação eles vão ter até o fim da sua vida, tá certo? E ela vai impactar muito então essa questão feminista, porque se o Sartre ele foca muito na questão do existencialismo, como nós já vimos na questão da liberdade, Simone de Beauvoir vai trazer sobretudo uma visão existencialista e fenomenológica a partir da questão do gênero, entre o que é o masculino, o que é o feminino na nossa sociedade. Então, influenciada pela fenomenologia, a pensadora parte da abordagem de que a nossa construção de mundo se dá a partir da estrutura da nossa consciência sobre aquilo que nos aparece. Então, o que é o mundo para a fenomenologia se a gente volta lá para o Russell? Ele está buscando uma metodologia sistemática para dizer o que é o fenômeno, e essa fenomenologia vai chegar aqui para os outros filósofos, sobretudo aqui nesse existencialismo francês que está surgindo, como que a realidade é aquilo que nos aparece, porém essa realidade ela é formada pela nossa construção de consciência e já está demarcada por vários pressupostos que nos foram passados. Ou seja, há uma estrutura já presente na nossa mente para aprendermos essa realidade. Dessa maneira, a relação que o humano tem entre si, com o corpo e até mesmo com a filosofia, foi muito influenciada, e aí a gente já entra numa tese da Simone de Beauvoir, pelo gênero. Ou seja, sempre quando eu vou fazer uma análise da realidade, há estruturas mentais que já me sobrepõem a essa realidade, e essa estrutura, ela vem a partir de várias construções que o ser humano fez, e a construção do gênero, ela é muito forte, pois o patriarcado foi quem se instaurou como um sujeito predominante na sociedade. Então, junto a essa abordagem fenomenológica, nós podemos notar que o pensamento da Simone de Beauvoir é muito embasado pelo existencialismo. Tal como Sartre, Beauvoir defende que a perspectiva de que a existência precede a essência. Ou seja, não há nada de natural, tudo é uma construção humana. Desse modo, o gênero masculino se impôs sobre o feminino. A formação da noção de natural foi impregnada pelo gênero. Portanto, o homem é definido como humano e a mulher como fêmea. Então, o que a Simone de Beauvoir está falando para a gente? Se a gente faz uma análise da realidade a partir daquilo que nos aparece, essa nossa análise ela não é tão pura nem tão pouco natural. Por quê? Se a existência precede a essência, nós construímos a estrutura de ler a realidade a partir daquilo que nos é passado. E se nós vivemos numa sociedade que foi dominada ambiguamente pelos homens, nós temos uma visão do que os homens construíram da sociedade. Então, o que é a história da filosofia? Olha a crítica que ela está fazendo. Nada mais que a visão masculina do que é a visão de mundo filosófica no Ocidente. Nota-se aqui essa grande influência presente no pensamento da filósofa. Nessa perspectiva, então, tendo em vista que há uma estrutura da realidade que é predominada ali pelo patriarcado, por essa visão masculina que quer determinar até o que é mesmo o feminismo, o feminino, importa distinguir acerca da mulher do que é biológico, do que é uma construção social. Com isso, nota-se que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, o significado dado a ser mulher no mundo é formado pelos homens. Assim, nenhuma mulher nasce como é taxada a ser, porém ela se forma a partir da influência social. Ou seja, pessoal,
Nenhuma mulher nasce com influência para ser mãe, nenhuma mulher nasce para ser dona de casa, nenhuma mulher nasce para ser ruim no trânsito. Isso são todos o que? Mitos sociais construídos, e essas estruturas vão passando e formando a nossa visão de mundo, mas nada mais é do que uma visão do que o homem construiu sendo mulher na sociedade. Então a mulher, quando ela tem que ser meiga, doce, cuidadosa, isso é o que? Uma construção de que a masculinidade fez sobre as mulheres na sociedade. Então, diante de uma sociedade patriarcal, a determinação do que é ser mulher se dá a partir de mitos. Como eu estou falando com você, como toda mulher deve ser mãe, esposa, virgem, doce, meiga, etc. Esses ideais são quase sempre impossíveis. Logo, é preciso se libertar deles, mesmo tendo em vista os seus riscos. Ou seja, quando a mulher ela quer se libertar de todos esses padrões, ela vai sofrer muitas consequências. Imaginem aí, no caso, algumas mulheres que nós conhecemos, ou até mesmo você, se for o caso, quando você decide não seguir um padrão social, o que isso vai acarretar para você, o que isso vai acarretar na sua vida. Estava conversando com uma colega recentemente, esse sábado, e ela falou o quanto é difícil para ela ser uma pessoa que não quer ter filhos. Ela disse que ela sofre uma pressão tremenda da família, da sociedade, e quando ela fala, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos, isso soa assim assustador para todo mundo que ouve, e ela fala como que tem essa pressão sobre a mulher, nesse caso o assunto específico era filhos, para que ela tenha isso, mesmo não sendo uma coisa natural. No caso aqui da Simone de Beauvoir, é uma construção que a sociedade faz. Então, o que fazer diante desses mitos, dessas visões criadas sobre as mulheres? Nessa análise, surge a possibilidade da existência autêntica. Para Beauvoir, ela se dá no libertar-se da ideia de que as mulheres devem ser como os homens a determinaram. Ao buscar isso, ela se porá em riscos, todavia é o único caminho para a igualdade e para a liberdade. Ou seja, qualquer saída desse mundo patriarcal é buscar, sobretudo, se libertar, visando a existência autêntica, na qual compreenda-se que todas essas visões são construções dos homens para com as mulheres, e aos poucos elas tomem consciência disso e vão se libertando disso que as querem determinar. Então, pessoal, finalizamos nossa aula sobre Simone de Beauvoir. Me diz aqui embaixo o que você achou da aula, se você concorda com a filósofa ou não. Em resumo, ela nos traz essa abordagem aqui, sobretudo no segundo sexo. Ela atrapalha vários outros temas, mas aqui acho que está a sua tese central de que não se nasce mulher, torna-se mulher. A mulher é uma construção social feita pelo homem, ela é moldada para ser como o homem a determinou. Eu citei para você vários mitos que se criam sobre as mulheres e, portanto, a única saída é buscar uma existência autêntica, na qual se tome consciência de como que isso é moldado e formado e elas busquem se libertar. Mesmo sofrendo as consequências de tais atos, esse é o único caminho para a liberdade e para a igualdade na sociedade. Obrigado, seguimos no nosso minicurso História da Filosofia.